fala que a convicção espírita é também um sonho vivo, mas trazida à realidade prática é tarefa para a edificação de um mundo melhor, que foi dito por muitos na conversa. Então, é um grande convite para a gente não ficar só estudando, não ficar só no mundo das ideias, mas tentar levar tudo que a gente realmente estuda para a prática. Trabalhar. Como diz o Evaldo, trabalhar. Isso aí. É isso. Muito bom, Jorge. Obrigada. É o grupo do Chico, Ana Maria, Rita, Sâmia. Quem ficou responsável? Jaqueline? Jaqueline. Vamos lá. Então, eu acho que o entendimento de todo mundo foi o mesmo, né? Da questão de que ele vem dando exemplificando no texto inteiro e chega lá no final ele coloca a palavra trabalho. Então, se a gente ficar estagnado, né, sonhando, acordado, se as coisas, se eu pudesse fazer dessa forma, seria bom, se lamentando, né? Uhum. E uma coisa que o Jair falou, que é a questão do erro e tentativa, eu ainda acrescento, estudar, perseverar e praticar, porque Deus nos concedeu essa reencarnação, né, essa encarnação, para que a gente pudesse trabalhar a questão da reforma íntima. E acredito que como espíritas, não que a gente seja perfeito, né, eu até comentei isso na sala, que a gente não é perfeito, mas que a gente está no caminho. Por mais que a gente vá para o quarto, está numa depressão, tem os momentos ruins, a gente enxuga as lágrimas, levanta e vai trabalhar. E essa movimentação toda que está acontecendo, né, no mundo com a pandemia, a palavra movimento, ela tem muito a ver com o texto, né? Porque se a gente ficar parado, nada acontece. Nada. Então, para que as coisas aconteçam, a gente tem que se movimentar de alguma forma. Seja através do estudo, seja através de ouvir, de contribuir, de fazer caridade, trabalhar voluntário. E assim, é um movimento que vai fazer um movimento interno e externo. É o que está fora. Exatamente. E o que está dentro. Isso é muito interessante. E ontem o Divaldo falou uma frase que eu até anotei, que ele falou que o vírus estava incubado há muito tempo. Só que os nossos pensamentos impuros, né, impetuosidade dos nossos pensamentos fez com que ele ficasse latente. E que enquanto isso acontecer, a psicosfera vai estar muito danificada para que se encontre uma vacina no momento. Mas que a gente está seguindo o caminho da trajetória que é a transição planetária. Muito interessante. Obrigada, Jaque. Posso falar um muito minutinho? bom. Posso dar um... E o Jair vai falar por último que ele falou. Mas tem que ser rapidinho. Não, é rapidinho. O cara que inventou a lâmpada, para vocês terem ideia, ele tentou 1.560 vezes. Foi 1.560 vezes até conseguir fazer a lâmpada. Tu vê o que é ser persistente. Persistente, né? Muito legal, Jair. Obrigada. Grupo Allan Kardec. Fátima, João, quem mais? É o Mário que vai falar. Marcos, Mário. Isso, tem o Fernando, tem o Carlos, né? Tem o Roberto, né? A Fátima e o João. Só gente boa. Eu vou forçar a barra. A gente tomamos até uma multa da Guarda Municipal por aglomeração, mas tudo bem. Vai ser o time do Vasco, só gente boa. Aí, nós vamos falar o seguinte, o pessoal comentou, né, da importância dos 10% da inspiração, que são os sonhos, né? E 90% da transpiração, né, que é o trabalho. Nós vamos lembrar que o trabalho é toda ocupação útil, né? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Da pergunta 674 até a 685, a lei de trabalho. E vamos lembrar também que eles estavam comentando a respeito do esforço que nós temos que fazer, porque todo esse aprendizado para nós é para depois passar pela prova e depois pela utilização, né, desse aprendizado. Nós também comentamos a respeito do pessoal Roberto, né, e o Carlos falando da quentinha, né, que era distribuída, da visita ao orfanato, e que não era só aquela comida que era dada àquela pessoa. Além das vibrações, logicamente, que eram colocadas de boa vontade na comida, tinha o
o acolhimento àquela pessoa. Então, aquela pessoa estava tendo o exemplo, não só a inspiração do ato, vou te dar uma quentinha para matar sua fome material, mas estava sendo tratado como uma pessoa normal, que recebia um prato para comer, senta aqui, olha aqui, só tem um garfo, não tem um garfo. Então, esse acolhimento é um trabalho emocional. Né? E esse trabalho é que é o mais importante, que no final de contas é o que vai valer, são as nossas atitudes. É o alimento espiritual. Muito bom, Mário. Obrigada. Grupo André Luiz, Alcides, Ana. Alcides se ofereceu para falar. Carlos, Inês e Iris. Vamos lá, Alcides. Se ofereceu, né? Vocês botaram Alcides para falar. Vocês não são mole, não. Covardia, botar o Chico para falar. Oi. Adriana. Oi, Carlos. Oi. Oi, Carlos. Substituímos o texto Sonhos Vivos por Esperança. Aí o Alcides vai falar sobre esperança. Alcides? Alcides, cadê você, meu filho? Pelo amor de Deus, microfone fechado. Microfone, querido. Discípulo de Joaninha. Regina, depois eu volto, deixa você falar, tá, amiga? Agora eu abri o microfone, é que eu fiquei emocionado. Com a pressão. Mas olha só, eu estava aqui pensando, Deus não tem esperança na nossa regeneração? Tanto que Ele nos concede tantas oportunidades forem necessárias. A mulher gestante, ela está esperando. Então, a palavra motivação, motivo de ação, o que motiva a ação é a esperança, é a certeza de que se pode atingir o objetivo com planejamento e execução. A gente vê isso na própria agricultura. O agricultor lança a semente no solo fértil, porque ele tem esperança, isto é, ele tem certeza que se ele trabalhar corretamente, a meta será alcançada. Perfeito. Muito bom, meu amigo. Obrigada. 10! Grupo Joana, passou na prova. Grupo Joana de Ângeles, Jairo, né? Neide, quem mais? Olívia. Quem ficou de falar? Eu. Sandra. Jairo, então vamos lá, Jairo. Acho que é a Andréia, né? Vai lá, irmão. Araújo, família. Eu fiquei até acanhado depois de todo mundo falar, Evaldo, Alcides. Rossandro, Haroldo Dutra. Chico Mário também fala é outro patamar, rapaz. Então, a gente chegou... Chico falava que era subverme, adivinha o que sobrou pra gente, Jairo? Então, a gente chegou lá no grupo, eu, a Olívia, a Neidinha, a Sandra, que, na verdade, os planos, né, conforme o pessoal já comentou, se você não trabalhar, nada sai do papel na vida, seja na vida material, seja na vida espiritual. Então, que ponhamos em prática, botamos a mão no arado e vamos para o trabalho, seja ele braçal ou espiritual. Perfeito, muito bom. Regina queria fazer um comentário rapidinho, amiga? Fala agora, por favor. Tem o microfone. O título é Sonho Vivo, né? Na parte de movimento, aí eu tinha dado um exemplo. Água parada, ela fica podre, né? E no trabalho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tem que sempre estar renovando, sempre estar em movimento. Sempre. Perfeito. Eu vou pedir hoje a nossa queridíssima Irene para fazer a nossa prece inicial, meu amor. Está me ouvindo? Estamos. Pai querido, abençoado, eu agradeço esse dia com esta família que nos reúne a todos os dias em teu nome, Pai amado. Que a equipe possa estar sempre fortalecida e a cada dia possamos entender um pouquinho mais.
essa luz resplandeça em nossos corações e nossos pensamentos, que possamos estar unidos pelo amor, pela amizade, unidade. Eu esteja com você sempre, graças a Deus. Oi, que assim seja. Obrigada, minha querida. Vou passar, então, a palavra agora. Minha conexão parece que está falhando aqui. Para Marília, que ela vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 12, Amai vossos inimigos, e ela vai ler o item 11, primeiro parágrafo, o duelo. É isso, Marília? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque já caiu a imagem, o som às vezes fica aquele som ruim. Você está me ouvindo bem? Estamos bem, ouvindo bem. Às vezes, muito bem. De robô. Vamos lá. Amai os vossos inimigos, né, o item 11, duelo, que não tem nada de amar, né, nesse duelo, mas Bispo de Argélia, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as belezas do caminho e deixa desviar nem por um instante da rota. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sem crime aos olhos de Deus. E se não estivéssemos tão enliados como vossos conselhos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Bom, gente, eu fui ao dicionário para a gente estar definindo o que é um duelo, né? Porque a gente dá várias interpretações para duelo, né? Mas o duelo mesmo, o que é o duelo? Lá no dicionário português, ele define duelo como uma luta ajustada entre duas pessoas em campo aberto, em presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos embates, dos combatentes, né? O duelo, no século X até o século XII, mais ou menos, era autorizado pela sociedade. Depois foi proibido, embora ele tenha acontecido até o século XVIII e início do século XIX. Quando eu digo isso, eu me refiro naquela forma de duelo, né? Onde se considerava o ofensor, convidava o ofensor a duelar. Porém, sabemos que os duelos existem até hoje, né? Então, na época, a gente convidava o outro a duelar porque se sentia ofendido. Mas hoje, nós ainda temos os duelos, só que é diferente. Nos conflitos de ideias existe duelo. Um odeia o outro. Na traição existe um duelo, né? Ele me traiu, então eu estou duelando com o outro. Na contrariedade, né? Me desagradou, eu vou duelar com o outro. Só que é diferente, né? Uma batida de carro, bateu na rua, no meu carro, eu vou atrás do outro, né? Vou duelar com ele. O indivíduo quer se vingar, ele quer vingança. E essa vingança leva-nos a duelar com o outro. Vivemos isso hoje em guerras religiosas, entre os casais, em brigas nos conflitos políticos,
tiramos a vida do outro sem dar a de defesa, o que era diferente dos outros séculos, né? Porque eu dava a chance do outro se defender. Olha só, eu vou escolher a arma que eu vou duelar com você, você vai ter uma arma igual a minha, você vai duelar. Hoje não, o que a gente faz? A gente faz até na traição. Você vai pelas costas e tira a vida do outro. Então, a gente não dá o direito de defesa. E aí, a pergunta que não quer que eu me fiz. Será que pioramos? Né? Vou deixar aí para a gente refletir. No século X, XII, dava-se o outro direito dele estar se defendendo. E hoje nós não damos. E vamos ao Livro dos Espíritos, onde os espíritos falam a Kardec que o duelo é um assassínio, é um absurdo digno dos bárbaros. Que o duelo não é somente crime para a sociedade, mas também é aos olhos de Deus. Isso é texto, né? Que o duelista é culpado porque ata friamente contra a vida do seu semelhante e expõe a própria vida. Logo, também é um suicídio, né? Porque muitas vezes ele não tem certeza se ele vai ganhar, né? Isso no duelo antigo, né? Que agora eles vão na traição. O duelo não é ato de coragem, sim de covardia moral, porque não consegue perdoar o seu próximo. O duelo é considerado grandioso dos homens, porém, para aqueles homens que têm a visão de uma única vida. E uma desonra diante de Deus, uma pequenez espiritual. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, nos diz que antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. O orgulho, a arrogância, o egoísmo, a prepotência, o ódio e ressentimentos são vícios que pesam na economia moral da humanidade. E esses ressentimentos nos trazem sofrimento até de muitos séculos. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, nos traz o caso de Lício, né? Que era Anete no século XVIII e casou com Filipe. E o Filipe não realizou o casamento com ela. Depois de casado, mais velho, disse a ela que eles teriam que manter as aparências. Ela é uma menina de 14 anos. Nisso, o irmão dele fica viúvo e aí ele convida o irmão para morar na casa dele. Só que a menina, muito inocente, tratava o rapaz bem, o rapaz também a tratava bem, mas não havia nada entre eles. Mas o marido, Filipe, começa a incentivar né? Desconfiando dela. Quer dizer, ele jogou praticamente para o irmão. E acaba que os dois traem o Filipe. E depois fogem. Fogem. O Filipe, não conformado e muito vingativo, mandou propor um duelo, assumindo a postura de ofendido. Como naquela época, quando o fato vinha a público, o ofensor era quase obrigado a aceitar, seria considerado um fraco, covarde, sem brios. E o Henry mata o Filipe, o marido. Ele persegue os dois por 150 anos, gente. Depois eles vêm aqui no Brasil. Essa história no livro vem aqui, a Anete encarna como homem, tá? Para poder, porque em outras encarnações, durante esses 150 anos, ela traiu muitas vezes. Então, vejam o que o ódio, a avança nos leva, né? Esse duelo eterno. E, se quiserem ver o final do livro, vejam, porque a história é muito bonita. Inclusive, eu acho que há uma explicação para as nossas tendências, às vezes, homossexuais, né? Porque, na verdade, a gente encarna muitas vezes como mulher ou como homem, e quando a gente encarna novamente, que a gente vem até para corrigir algumas coisas, a gente vem num outro corpo, num corpo masculino ou feminino, que não é o nosso hábito, né? O habitual.
Bom, o doutor Bezerra de Menezes, nesse livro, Loucura e Obsessão, nos chama a atenção para os valores morais, pois quando os homens estiverem evoluídos moralmente, perceberão que a verdadeira honra está em ser humilde, em saber perdoar e amar. Pois a verdadeira casa não é aqui na Terra, pois aqui estamos apenas de passagem. Gente, o livro Loucura e Obsessão é um livro assim, de Manuel Filomeno espetacular. Quem não leu, leia. Eu acho que tem muita instrução, muita esclarecimento para nós espíritas, né, que tendemos a entender. Agora, rapidinho, deixa eu falar uma coisa aqui para o Fernando, que gosta de história. Adolfo, Antônio Adolfo Dupuy, acho que é isso, né? Porque eu não sei falar francês, não. Mal arranho o inglês. Então, gente, olha só. Ele nasceu lá em Marmande, hoje é Bordeaux, né? Em 1800. E ele morreu em 1856. Ele se formou advogado, entrou para a igreja, ordenado sacerdote em 1825, e ele foi o primeiro bispo da Argélia, na África, né? Deixou o país porque ele era muito caridoso. Em 1836, ele fundou um orfanato. Ele levou muitos católicos para lá, porque tinha muito ritual lá, né? Então, ele queria levar o cristianismo para lá. E aí ele se endividou muito, e aí teve que sair praticamente fugido de lá e se refugiou na Itália e na Espanha. E veio morrer em 1856, aos 56 anos, né? Na Espanha. Gente, é isso, vou deixar o resto. Isso aí é para o Fernando, viu, Fernando? Esse finalzinho aí. Obrigada, Marília. Muito bom seu estudo, amiga. Bem profundo, trouxe bastante informação para a gente e a motivação para a gente ler ou reler Loucura e Obsessão. Muito obrigada. A gente tem aqui uma fila já. Fernando é o primeiro da fila. Vamos lá, Fernando, meu amigo. Do final para o começo, é o bom da história para todos nós, porque para sabermos por que certos espíritos foram autorizados, né, a dar comunicações, e Kardec selecionou, devido à envergadura moral. A penúltima coisa que a minha amiga falou, né, sobre essa questão da inversão das polaridades e tudo, o livro Loucura e Obsessão é fantástico, não é a tônica desse livro isso, mas tem um pouco, que nem Pepeu Gomes dizia, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, Deus é menina e menino. Então, assim, realmente essa questão é complexa, mas a gente deve olhar pelo lado do amor, que nem o Chico dizia, né? A busca do amor. Mas, assim, lá no começo, a questão se pioramos ou não, o fato é que já existia essas mortes por trás, como existe hoje. O duelo era mais entre nobres, né? Então, esse foi proibido, mas os outros, coisas que acontecem hoje, já acontecia. Se estamos melhores ou não, é só olhar para a gente mesmo, porque nós fomos os criminosos do passado e os duelantes, né? Então, isso tudo que a gente está passando agora é um freio para poder fazer essa, vamos falar assim, tirar a nata do que tiver de melhor em nós e projetar as próximas encarnações. Muito bom. Acho que estamos melhores, sim. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Fernando. Alcides? Tchau. Alcides? Oi. Pode falar, amigo. Está aberto o microfone? Sim, senhor. Bem, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz narra um duelo entre duas encarnadas, uma casada e a outra amante do marido, no desprendimento pelo sono. O ódio as aproxima e elas duelam diretamente durante o sono. E a gente sabe muito bem que no Livro dos Espíritos tem um capítulo destinado à emancipação da alma. E é exatamente durante o sono que os duelos se fazem mais contundentes. É o obsessor e o obsidiado, ambos atormentados
a duelar, porque isso é uma questão de sentimento, estado de consciência. Quantas vezes, por causa da posição social, o subalterno rancoroso, no desprendimento pelo sono, vai se vingar daquele que ele considera seu ofensor. Então, fica bem claro daí que as horas de sono são de fundamental importância. E esses estudos como o nosso são de um valor imenso para que a gente possa, durante o sono, servir de instrumento para a reconciliação e para o entendimento. Perfeito. Muito bom, Alcides. Obrigada. Roberta, a gente já estourou o tempo. Vou te dar um minutinho só para você concluir, então, por favor. Oi. Rapidinho, não. Eu achei muito... Eu sou do tipo otimista, né? Eu vejo aqui mensagens que falam assim, não, nós ainda não melhoramos muito da época do Cristo para cá. Eu não vejo dessa forma, não. Aquilo que o Fernando falou, eu estou de acordo com ele. Naquela época, o pessoal ia para bater palma, se divertir, beber, vendo o pessoal sendo trucidado por animais, queimado na fogueira, cortado por gladiadores. Eu acho que nós melhoramos mesmo, de um modo geral. Claro, tem pessoas ainda com um sentimento bárbaro, mas eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que quando a gente olha com todo o nosso egoísmo, com todos os nossos desequilíbrios, mas sem dúvida, de um século mesmo, da época do Kardec, em 1800 e pouco, ainda tinha duelo. Em 1700 e tanto ainda tinha duelo. Então, acho que nós melhoramos. Então, eu deixo essa minha mensagem do tamanho do nós, né, Roberto? Depende do Exatamente. tamanho do nós, né? Porque nós, os eleitos de Jesus, já estamos melhor. Não. Não é os muquirana que eu estou falando. Já estamos melhores do que os muquirana daquela época. Obrigada, Roberto. Obrigada, relaxar, Fernando. Obrigada, gente. Muito bom esse estudo de hoje. A gente vai terminando, então. Eu vou pedir para a nossa amiga linda, Olívia, fazer a nossa prece final. Olívia. Seu microfone, amiga. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade valiosa que temos de nos encorajarmos, de nos alertarmos, de refletirmos, de elaborarmos a necessidade e a urgência de nós termos coragem perante as nossas provas, perante nós mesmos, que tenhamos coragem de colocar em prática o que sabemos, que tenhamos persistência, de colocarmos na prática tudo que estudamos. Graças a Deus. Que assim seja. Não começamos com música, vamos terminar, então, com música. O GT a gente termina com música. E aí, como diz Gonzaguinha, nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá. Qual vai ser o próximo estudo? Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós
Eu quero agradecer muitíssimo a todos que participaram. Foi um estudo muito lindo, deu tudo certo hoje. Carlos, foi a primeira vez que você veio no dia de grupo de estudos. A gente está fazendo segunda, quarta e sexta. Aí, o dia que você puder participar... Oi, Carlos. Não estou te ouvindo. O dia que você puder participar, me manda um zap. Eu participei já, na segunda. Porque eu tenho separado assim, músicas que têm a ver com a página que a gente leu. Aí, você podendo participar, eu te passo. Sexta-feira. Tá bom. Só você me falar que aí a gente combina, fica bonito você fechar com tua música, tá bom? Na segunda-feira, então, a gente tem o grupo de trabalho de novo. A página de segunda-feira é a 92, se chama Vem Aí. E é uma historinha interessante de uma jovem que não suportava a sogra, gente. Tem alguém aí que tem algum duelo com a sogra? Essa página do Valério traz essa informação para a gente. Então, na segunda-feira, o estudo vai ser sobre a página... Essa é boa. É a 92. Eu não tenho problema com sogra, né? Sogra é coral. Vamos estudar. Se a página caiu para a gente, é porque a gente precisa dela. Porque botou no mundo da felicidade. Isso, Cid. Um beijo, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Gente. Para todos. Adriano, você vai botar o convite para a palestra de amanhã? Beijo aí pra todo mundo. Um abração. Tchau, gente. Fernando, manda Não duelem comigo, hein? À noite, durante o sono. Eu não quero duelo. Essa palavra na nossa cabeça. Eu quero servir de instrumento. Nem eu. Quero não vou duelar contigo, nada de Maria. Pequenas vinganças. Nada disso. Um beijo, Tchau, gente. boa noite.